colocar aqui. Tá, então tá compartilhado, vocês estão vendo? Deixa eu fazer aqui, parar a compartilhação. Espera um pouquinho, acho que aqui vai aparecer. Assim, agora sim. Tudo bem, Rian? Vamos lá. Então, olha, nós paramos no produto notável, aqui nós fizemos também. Eu fiz com vocês. Qual foi que deu o quadrado perfeito? Peraí. Ah, foi esse daqui que ele. Peraí, deixa eu ver qual que era. Ah, foi esse daqui mesmo. Esse daqui a gente fez, ó. Então, marquem aí no caderno de vocês. Então, nós vamos trabalhar com a equação do segundo grau, tá certo? Ó. Eu vou fazer aqui uma revisãozinha, ó. Então, a equação do segundo grau, a gente viu no começo, né? Na verdade, foi lá a gente parou dia 17 de março, né? Que a gente não teve mais aula, mas a gente tinha estudado um pouquinho antes. A gente até falou sobre Bhaskara, tudo. Então, ó, a equação do segundo grau, tá certo? Ó, então, a equação do segundo grau, ela é assim, ó, ax quadrados mais bx mais c, que é a próxima matéria, o próximo conteúdo depois de produto notável, é isso que vai cair, tá, no nosso centro de mídias. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui o meu quadrado perfeito, né? Então, nós fizemos isso na última aula. Então, se eu quero calcular a área, ele fala para você o seguinte, ó, para cada um dos quadrados, escreva uma equação do segundo grau na forma reduzida, que representa as medidas de suas áreas. Em seguida, resolva. Então, a forma resolvida é vocês escreverem assim, ó, como a gente calculou. Então, ax quadrados mais bx mais c. Então, aqui eu tenho a área, ó, a área do meu quadrado. Então, nós fizemos usando o produto notável, olha. Eu vou fazer ele com as áreas decompostas, ó. Por exemplo, ó, esse retângulo aqui, gente, ó, esse retângulo aqui, tá? Ele tem, olha só, ele tem a base igual a x e a altura, olha só, Kaique, passando aí como é que é mesmo que você falou? O iFood. O iFood. O iFood, aqui vai ser o 1 e aqui vai ser x, certo? Então, essa área aqui vai ser 1 vezes x, certo? 1 vezes x. Aí, esse quadradinho aqui, olha, esse quadradinho aqui, ele tem lado igual a 1 centímetro e a altura também igual a 1 centímetro, porque é um quadrado. Então, aqui eu tenho 1 centímetro quadrado. Essa área aqui, desse retângulo aqui, gente, é igual a essa área aqui, ó, tem a mesma medida. Só que ele só está posicionado de forma diferente, tá? Então, essa base aqui, olha, ele vai ser 1, e a altura nesse caso aqui, ó, então a base aqui vai ser 1, e a altura aqui, neste caso aqui, olha, então a nossa altura aqui, tá, ó, a nossa altura aqui vai ser justamente x, ó. Tá? Então, essa área aqui vai ser 1x, tá? Também centímetros quadrados, porque tudo aqui se refere à área, tá bom? Ó. Agora, a área desse quadrado maior, tá certo? Ó, a área desse quadrado maior vai ser x vezes x, então vai ser x ao quadrado. Quadrado. Então, isso, se eu somar todas as áreas aqui, ó, pessoal, se eu somar todas as áreas aqui, vai me dar a área do quadrado maior, tá? Do quadrado maior. Então, se eu somar todas as áreas, eu vou ter a área do quadrado maior. Então, se eu somar a área desse quadrado de lado x, então vai ficar x ao quadrado, mais essas duas áreas retangulares, elas são iguais, certo? Ó, então, eu tenho essa área aqui, que é igual a essa área aqui, certo? Ó, então, eu tenho aqui
eu tenho um x, mais quem? Mais essa pequena área aqui, gente, ó, que é um x quadrado, que é 1 centímetro quadrado, ó, tá? Isso vai ser igual a quem, ó? A área do meu quadrado, a área total, hein, gente, ó? A área total. Tá? Então, eu posso escrever assim, ó, esse daqui, ó, esse 1x aqui, mais esse 1x aqui, eu posso somar os dois, porque eles são termos semelhantes, tá? Essa área aqui, olha, tá no lugar do y, tá vendo? Então, eu vou escrever assim, ó, a área, então, esse A aqui, escrevam aí no caderno de vocês, ó, representa a área total do quadrado, tá? Inteiro. Beleza? Ó, do quadrado inteiro. Lembrando que esse quadrado aqui, gente, ele tem lado igual a x mais 1, hein? Lembrem que a gente, na última aula, nós falamos sobre isso, ó. A área total desse quadrado, ó, a área total desse quadrado, ó, ele tem um lado igual a 1 mais x. Certo? Ó. Então, aqui eu tenho x quadrados, aí aqui eu tenho 1x mais 1x, eu tenho 2 vezes o número x mais 1. Tá? Então, ó, perceberam que é o mesmo, ó, é a mesma expressão que a gente tem aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, gente, ó. A gente tem aqui x quadrado, mas aí você fala assim, mas professora, quem que é o A? O A é quem está multiplicando o x quadrado, que nesse caso aqui, quem que é, gente, ó? O 1, tá vendo? Então, o meu A vai ser o 1. O meu B é quem está multiplicando o x elevado a 1, ó, que é, nesse caso aqui, quem que é, gente, ó? 2, tá? E o meu C é o termo independente, que é o 1, que é esse daqui, ó. Que é 1, tá? Então, olha, ele fala para você o seguinte, ó. Vamos lá. Eu quero saber dúvidas, gente. O A sempre vai ser o número que tiver elevado ao quadrado? Sempre, tá? Você sempre vai olhar aqui, ó, o termo ao quadrado, isso. Porque nós vamos usar a fórmula de Bhaskara, tá? Que a gente já usou e nós vamos usar de novo. Agora, a gente precisa saber, olha, se a gente tem a área total, ó, para a gente poder colocar aqui, a gente precisa saber quem é a área total aqui, tá? Se a gente tem, porque eu só posso usar o Bhaskara se no lugar do y eu colocar o zero, senão eu não posso usar Bhaskara. E para eu colocar um número no lugar do y, eu tenho que ter alguma informação no enunciado. Neste caso aqui, olha, eu posso colocar o 25. Por que o 25? Porque ele falar para você que a área desse quadrado aqui, gente, é igual a 25, tá? É isso que ele está perguntando para você. Ele fala: olha, a área desse quadrado aqui é 25. Então, esse pedacinho aqui, ó, que é o lado desse retângulo aqui, ó, vale quanto? Tá? A área total do quadrado, ó, então a área total do quadrado é igual a 25. Então, de novo, ó, para eu usar a fórmula de Bhaskara, então, ó, para usar vamos lembrar primeiro quem é a fórmula de Bhaskara, ó. Então, a fórmula de Bhaskara, marquem aí, ó, que é o próximo conteúdo. Professora, Pode falar. o Kevin tá pedindo para a senhora aceitar a solicitação que ele tá mandando para entrar na aula, que eu acho que Tá, eu não vou tá pelo entender. e-mail institucional. Pede pra ele sair do e-mail pessoal, igual a Anice pediu, e pôr no e-mail institucional que ele entra direto. Seria bom, né? Eu Deixa vou eu, falar. eu vou sair aqui um pouquinho do que eu apaguei o que eu tinha feito. Ai, coisa, que coisa. Deixa eu ver aqui. Se eu vejo ele aqui, peraí. Tá, pronto, eu já aceitei ele aqui, tá? Ele é a máfia? Esse mesmo. Então foi, tá? Mas vale o que a professora Alice falou, fica mais fácil, né? Porque a gente tem que ficar saindo, né, para poder compartilhar aqui.
Bom, então, voltando, ó. Então, eu vou fazer aqui de novo, né? Então, vamos lá. Então, vamos lembrar quem é a fórmula de Bhaskara, ó. Então, a fórmula de Bhaskara, tá? Então, ó, escrevam aí. Gente, a fórmula de Bhaskara, você tem que colar na porta da sua geladeira, tá? É aquela Bhaskara, aquele conteúdo, aquela forma que você não pode esquecer nunca e que você vai usar toda hora. Você vai usar ela em matemática, em física, em química, em tudo que é lugar. Então, você tem que saber a fórmula de Bhaskara. É assim, tem que saber, tá? Se por acaso eu fosse na formatura, se tivesse a formatura e falasse qual é o pré-requisito básico para o aluno ir para o ensino médio? Fala a fórmula de Bhaskara aí. Fala o teorema de Pitágoras. Entendeu? Ia fazer assim, tipo, né? Ah, tá, ok. Ah, ok. Como é que escreve aí um plano cartesiano? Ok, pode ir. Tá? Porque são algumas coisas que são habilidades básicas, tá bom? Então, ó, a fórmula de Bhaskara, ela é formada por duas partes. Então, ela é assim, ó, y é igual a ax quadrados mais bx mais c. Então, toda vez que tiver uma equação do segundo grau, então aqui é uma equação, olha, é uma equação do segundo grau, tá? Ah, professora, como que eu sei que é uma equação do segundo grau? Porque o maior expoente do x é 2. Tá? E geralmente, olha, então, neste caso aqui, ó, o maior expoente do x é 2, e uma equação do segundo grau se refere a uma área, tá? A uma área. Beleza? Ó, então, toda vez que eu falo equação do segundo grau, então eu estou me referindo a uma área. Beleza? Ó. Mas para eu usar a fórmula de Bhaskara, no lugar do y, tá vendo o y aqui? Olha, ele tem que ser igual a zero. Porque senão eu não posso usar a fórmula de Bhaskara, tá? Mas, então, a fórmula de Bhaskara é o seguinte, se eu consigo achar um valor para colocar no lugar do y, não necessariamente tem que ser zero, mas para eu resolver a equação, eu tenho que deixar tudo igual a zero, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Fórmula de Bhaskara. Primeira parte da fórmula de Bhaskara. Gente, marca aí, hein? Marca aí para você colocar na sua geladeira. Então, a gente chama de delta. Então, ó, delta é igual a b quadrados menos 4 vezes A vezes C. Quem é o A, quem que é o B e quem que é o C? A, B e C. Tá? Professora, o que eu faço com X? Você não faz nada. Tá? Você trabalha só com A, B e C. Tá? C, marquem aí, ó. Se o delta for maior do que zero. O que é ser maior do que zero, professor? É ser positivo. Ser positivo, tá? Ou se o delta for igual a zero, tá? Existe solução. Coloquem aí, ó. Existe solução. Solução para quem, professora? Gente, eu quero achar o valor de x. Toda equação, ele procura o valor desconhecido, tá? Então, se o delta, que é esse, ó, que é isso daqui, ó, for maior do que zero, for positivo, tem solução. E se o delta for igual a zero, também tem solução. E quando não tem solução? Não tem solução por x, ó, não tem solução para o x quando o delta for menor do que zero. O que é ser menor do que zero? Ser menor do que zero é ser negativo. Tá certo, gente? Ó, tá? Então, ó, vamos colocar. Tá, então se for maior do que zero ou menor ou igual a zero, como que eu faço para achar o x? Aí vocês vão, olha, para a segunda parte da equação, que é achar o x, que aí você usa a segunda formulazinha, que é assim, ó, x vai ser igual, ó, menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a, tá? Anotaram aí?
Tô anotando. Isso, anota aí. Vou escrever aqui, colar na geladeira. Colar na porta da geladeira. Eu vou lá na sua casa para ver se está colada, hein? Tá? Geladeira. Então, tá bom, gente, ó. Então, agora, o que que eu faço? Então, aqui ele está pedindo para você justamente achar o valor de X. E aqui eu tenho uma área, tá vendo? Ó, que é um produto notável. E esse produto notável me deu uma equação do segundo grau. Certo? Me deu uma equação do segundo grau. Então, como é que eu faço para achar essa equação do segundo grau? Então, nós vamos usar a fórmula de Bhaskara. Nós vamos ver primeiro, a primeira coisa que nós vamos verificar é se tem solução. Vou ter que pagar essa parte aqui, ó. Tá? Então, vamos pegar a nossa equação que a gente achou aqui, gente, antes da gente sair aqui, ó. Então, nós tínhamos achado a seguinte equação, ó. Então, aqui, esse retângulo aqui, certo? A área dele é 1x. Esse retângulo aqui tem a mesma área, então também aqui é 1x. Aqui eu tenho um quadrado de lado igual a 1, então a área do quadrado é 1 vezes 1, que dá 1 ao quadrado, então é 1. E a área desse quadrado aqui, olha, esse quadrado tem lado x, então x vezes x dá x quadrados. Lembrando que todo o lado do quadrado é igual a x mais 1. Tá? Então, se eu faço também, gente, ó, se eu fizer x mais 1 vezes x mais 1, eu vou chegar também numa equação do segundo grau, igual nós fizemos na aula passada. Então, só lembrando, ó, eu vou postar as aulas amanhã, tá bom, gente? Amanhã, à noite, as aulas estarão todas postadas no meu blog, tá? Para vocês poderem assistir. De novo, ó. Então, x vezes x dá x quadrados, ó, propriedade distributiva, hein, gente, ó. Então, o x vai multiplicar todo mundo que está aqui, ó. Lembre-se, aonde tem multiplicação de sinais, aonde tem multiplicação, tem regra de sinal, hein, gente? Lembrem-se disso, ó. Então, aqui vai ficar mais vezes mais dá mais, x vezes 1 dá x, tá? Aqui, ó, agora aqui, ó, esse 1 vai multiplicar todo mundo que está aqui, ó. Mais vezes mais dá mais, 1 vezes x dá x, mais vezes mais dá mais, e 1 vezes 1 dá 1. Ó, perceberam que nós temos uma equação do segundo grau? Ó, mas da onde que veio essa equação, professora? Veio do cálculo da área, gente, ó, área. Então, a equação do segundo grau se refere à área. Por isso que eu tenho o termo ao quadrado, tá certo? Ó, professora, posso usar essa equação numa equação do primeiro grau? Não, tá? Só posso usar a fórmula de Bhaskara, aquela fórmula que você vai colar na sua geladeira, na porta da sua geladeira, para você não esquecer, tá? Quando for uma equação desse tipo aqui, tá bom, gente? Ó, tá? Então, a nossa equação, ela fica assim, ó. Então, nós temos x quadrados mais 2x mais 1 igual à área, tá? Ó, observem que a área é o valor do nosso y, ó, tá? Pergunto para vocês, eu tenho o valor total da área, ele me deu esse valor? 25, né? E isso, 25. Então, eu posso colocar no lugar da área 25, porque eu tenho essa informação. Gente, se eu não tiver essa informação, eu não posso colocar nenhum número, viu? Tem que deixar assim, tá? Ah, é uma equação de segundo grau, professora, vou usar a Bhaskara. Não, calma, calma. Tem que ver o que o enunciado está te dando de informação, o que ele está pedindo, tá certo? Ó, neste caso aqui, eu sei que a área está no lugar do Y. Ele fala, gente, ó, qual é a medida dessa parede aqui? Ó? Ele quer saber a medida dessa parede
E ele fala que essa área total aqui, olha, desse cômodo, vamos dizer assim, é igual a 25. Então, no lugar do 25, da área, você vai colocar 25, vai ficar assim, ó. X quadrados mais 2x mais 1 é igual a 25. Tá? Bom, agora eu faço o quê? Agora eu posso usar Bhaskara? Pode, agora você pode. Mas para usar Bhaskara, você tem que deixar igual a zero. Atenção, atenção. Tá? Para usar a fórmula, fórmula de Bhaskara, tá? Você tem que deixar ela igual a zero, tem que ser assim, ó, zero é igual a ax quadrados mais bx mais c, tá? Aí você fala assim, mas como que eu faço para deixar igual a zero? É só pegar esse 25 que está aqui, gente, e mandar ele para o outro lado, ó. Tá certo? Ó. Aí vai ficar assim, ó. X quadrados mais 2x mais 1 menos 25. Vai ser igual a zero. Tá? Bom, agora eu faço o quê? Agora eu vou achar o delta. Ó, eu vou colocar em destaque quem é o A, quem que é o B e quem que é o C. Neste caso aqui, olha, eu posso somar esse mais 1 com esse menos 25, tá vendo? Ó, por que que eu posso? Porque esses dois termos não têm X, então eles são termos semelhantes. Eu devo 25, eu pago R$1. Então dá para eu fazer essa conta porque eu conheço esses valores. Tá? Agora, o x quadrado não posso somar com x elevado a 1, hein, gente? Por favor, não façam essa soma, tá bom? Porque não pode fazer essa soma. Não pode. Tá? Por que não pode? Por quê? Porque aqui é 2 e aqui é 1. São diferentes. Bom, eu sei que a gente quer somar, mas não pode. Tá? Então, aqui vai ficar assim, ó, x quadrados mais 2x, ó. Aqui, olha, vai ficar menos 24, tá bom, gente? Ó. Primeiro passo da equação, gente, achar o A, colocar em destaque. Colocar em destaque quem é o seu A, quem que é o seu B e quem é o seu C, tá certo? Ó, em destaque. O meu A, como o Kaique perguntou, é sempre quem está multiplicando o x ao quadrado. Professora, eu não estou vendo ninguém multiplicando. Gente, não fala assim com um fica magoado, tá bom? Como assim? Ele é o fator 1, gente. Tá? Ele fica chateado. Então, o 1 está ali multiplicando os x quadrados. Então, ó, vai ficar assim, ó. A é igual a 1. O meu B é sempre quem está multiplicando o x elevado a 1. Tá certo? Então, o meu B é 2. E o meu C vai ser quem? Ó, menos 24. Eu vou fazer desse lado de cá, vou apagar. Vocês já anotaram essa parte aqui, gente? Eu vou apagar. Já. Tá? Gente, anota aí. Vai colocar onde? Aonde vocês vão colocar? Na geladeira. Na porta da Na geladeira. É, porque se colocar na geladeira, vai esquecer lá. Igual a gente esquece, tipo, né? Esquece, sei lá. Mãe, já vou comer essa salada. Deixa aí na geladeira. Aí você esquece a salada, porque, afinal de contas, né? É salada, né? Então, ó, vou colocar aqui, ó. Então, não esqueçam, para eu usar a fórmula de Bhaskara, eu tenho que deixar a equação igual a zero. E eu só posso colocar um valor no lugar do y se o enunciado ele te fornecer alguma informação para que isso aconteça. Caso contrário, você não pode colocar nenhum valor para o y, só assim, eu resolvi. Não, tá? Não pode. É sempre assim, gente, ó. Quando a gente aprende a equação, quando a gente aprende a fórmula de Bhaskara, que a gente vai fazer vários exercícios, né? Toda vez que aparece uma expressão quadrática, só dá
faço Bhaskara. Não, professora, eu não posso fazer Bhaskara? Não, gente, só pode fazer Bhaskara se você tiver um valor para você atribuir para o Y. Caso contrário, você não pode fazer isso. Por que eu tenho que ter um valor para atribuir para o Y? Porque você tem que pegar o valor que está aqui no lugar do Y e mandar para o outro lado, para ele ser somado ou subtraído com o C. Caso contrário, não dá para você fazer isso. Tá bom? Deu para entender? Ó, só posso usar Bhaskara se eu tiver um valor para Y. Por quê? Porque aí eu posso jogar esse valor para cá, tá vendo? Ó, e deixar a minha equação igual a zero, tá certo? Ó, então, eu só posso usar Bhaskara, tá? Se eu deixar isso daqui, ó, se eu deixar essa expressão igual a zero. Caso contrário, eu não posso usar a, né, fórmula resolutiva do segundo grau, que é a fórmula de Bhaskara, conhecida por nós aqui no Brasil. Tá bom? Beleza? Ó, então, vamos lá. Vou colocar aqui, então, em destaque. Ó. Então, o nosso A é 1, o nosso B é 2 e o nosso C é menos 24. Da onde que eu tirei o A, o B e o C? Da equação que nós tiramos aqui desse quadrado, tá certo? Ó, desse quadrado perfeito. Então, aqui é x quadrados mais 2x menos 24. Tá? Então, ó, lembrando que aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C, que foi o que a gente achou. Tá certo? Ó, tá? Então, vamos para o delta. Então, quem é o delta, gente? O delta é B quadrados menos 4 vezes A vezes C. Certo? Ó. Então, quem é o meu B? O meu B é mais 2. Então, ó, entre parênteses, mais 2, menos 4 vezes A. Quem que é o meu A, gente? O meu A é mais 1. Então, mais 1 vezes. Quem que é o meu C? Menos 24. Então, entre parênteses, menos 24. Por que eu coloquei entre parênteses? Para lembrar da regra de sinal. Tá? Então, vamos lá, gente, comigo, ó. 2 ao quadrado. Quanto que é 2 ao quadrado, gente? 4. 4. Isso. Então, fera, hein? Agora aqui, gente, muita atenção, pelo amor de Deus. Não pode fazer... Professora, posso fazer mais 4 menos 4? Não, gente, não faz isso. Não faz. Não pode. Tá bom? Por que não pode, professora? Porque primeiro faz a multiplicação, tá bom? Ó, primeiro a multiplicação, tá? Primeiro a multiplicação. Por esse motivo, tá bom? Que não pode, tá bom? Então, vamos lá, gente, ó. Menos vezes, primeiro, ó, se tem multiplicação, tem o quê, gente? O que tem? Regra de sinais. Então, isso. Menos vezes mais, dá quanto? Menos. Ó, vou fazer, ó. Menos vezes mais, menos. Certo? E menos vezes menos dá mais. Certo? Ó. Agora eu faço, ó, 4 vezes 1. 4. Certo? Ó. E 4 vezes 24, ó, então 4 vezes 24, ou 24 vezes 4, tanto faz a ordem dos fatores, ó. 4 vezes 4, 16, vai 1, e 4 vezes 2, 8. 8 mais 1 dá quanto, gente? 9. Então, deu 96, ó, tá vendo? Ó? Então, aqui deu 96. Então, o nosso delta deu quanto, gente? Ó, 100. Pergunto, tem solução? Só tem solução se o delta for maior do que 0 ou igual a 0. Tem. Tem solução porque 100 é positivo, isso. Agora eu vou para a segunda parte da minha equação. Qual que é a segunda parte da minha equação? É achar o valor de x, tá, gente? Estou terminando já, hein? Tá? Ó, vai ser assim, ó. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes A, tá bom? Tô terminando já, tá? O que eu faço agora, professora? Vamos lá. Vamos achar os dois valores que a gente tem. Gente, ó, presta atenção, ó, são dois valores, eu faço com sinal de mais e com sinal de menos, tá bom? Ó, então, geralmente, os livros, eles chamam assim, ó, x uma linha e x duas linhas, tá bom?
Ou ele pode chamar x1 e x2, tanto faz. Eu vou usar o x uma linha e o x duas linhas, porque é o que é mais popular, o que as pessoas falam mais. Mas pode aparecer x uma linha, ou x duas linhas, ou x1 e x2, tá bom? Então, ó, e primeiro a gente faz sempre com sinal de mais. Ó, então aqui vai ficar assim, ó, x uma linha, vai ser menos b. Quem que é o nosso b mesmo, gente? Ó, mais 2. Então, façam aí, ó, menos mais 2 mais raiz de 100. Por que raiz de 100, professora? Porque é o delta, gente, ó. O delta é 100. Dividido por 2 vezes A. Quem que é o nosso A mesmo? Mais 1. Tá? Agora eu quero que vocês façam as continhas. Ó, vamos lá, gente, ó. Tá? Vou mudar de cor aqui, porque esse amarelo eu acho que não vai favorecer aqui o nosso cálculo, ó. Então, x uma linha, ó, vai ser igual menos vezes mais dá menos 2, mais raiz de 100. Gente, raiz de 100 é uma raiz exata? É um Sim, quadrado perfeito? Isso que 10. dá, isso que dá 10, ó. Aqui, gente, ó, mais vezes mais dá mais, 2 vezes 1 dá 2, certo? Ó. Bom, agora não tem mais regra de sinal, hein, gente? Ó, não tem mais regra de sinal, porque não tem mais multiplicação. Aqui eu tenho 10 reais e gastei 2 reais, então eu fiquei com 8 reais, dividido por 2, que dá 4. Certo? Ó. Tá? Então, Bom, esse mas é o a X. x uma linha com o valor do sinal de mais, tá vendo? Ó, com o mais. X igual a 4. Isso. De novo, quando eu uso a fórmula de Bhaskara, eu acho, e o delta é maior do que zero, eu acho 2 valores para x. Tá certo? Ó. Como que eu faço para achar? Eu faço primeiro com o valor de mais e depois com o valor de menos. Depois nós vamos aprender o porquê que eu tenho 2 valores, tá? De primeiro momento, a gente tem 2 valores para x. E depois nós vamos decidir qual que nós vamos usar, tá bom? Então, agora nós vamos usar com o sinal de menos. Então, vai ficar assim, ó. X é igual a menos B, ó, de novo. Quem que é o meu B? Ah, o meu B continua sendo 2. Então, ó, aqui vou chamar de X duas linhas. Vai ficar mais 2 menos raiz de 100 dividido por 2 vezes A. Quem que é o meu A mesmo, gente? O meu A é 1. Mais 1. Então, o x duas linhas vai ser o seguinte, ó, menos vezes mais dá menos, aqui vai ficar menos raiz de 100 é 10, porque não mudou, e aqui vai ficar mais vezes mais dá mais, e aqui vai ficar 2. Então, ó, de novo, gente, não tem regra de sinal, hein, gente? Regra de sinal é só quando for multiplicação. Como é que eu faço, então, aqui, professora? Como é que eu faço? Gente, psiu, ei, você aí. Ó. Aqui vai ficar, ó. Eu devo 10, eu devo 2. Eu devo quanto, gente? Eu devo 12. Ó, dividido por 2. Tá certo? Ó. Então, vai ficar menos 12 dividido por 2 dá menos 6. Opa! Tá vendo, gente? Isso que é família reunida, hein? Ó. Então, qual é a solução da minha equação? A solução da minha equação é x igual... Pode falar. Eu quero saber dúvida, a gente pode falar. Não ligue o barulho das minhas meninas, não, nem do meu marido gritando, ó. Tá? Então, x duas linhas vai ser menos 6, tá? E x uma linha vai ser igual a quanto, gente? 4. Tá? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês bem difícil, diretamente da NASA. Se eu estou calculando o valor de x, e o valor de x é justamente o lado de um quadrado, eu vou usar um número negativo ou eu vou usar um número positivo? Eu vou usar um número positivo. Isso mesmo, tá certo? Porque eu estou calculando o lado de um quadrado. E como é geometria,
e é justamente a área de um quadrado, eu não uso um valor negativo para calcular a área de um quadrado, ou a área de um retângulo, ou a área de um triângulo, ou uma distância que a formiguinha vai andar do ponto A até o ponto B, tá certo? Ó, o perímetro, então, a gente usa o valor positivo. Pessoal, então é isso. Eu quero saber se deu para entender, se deu para lembrar um pouquinho. A gente já fez esse tipo de cálculo já da equação, eu digo da fórmula de Bhaskara, mas deu para entender um pouco? Nós vamos fazer outros exercícios semana que vem. Deu para entender? Sim. Deu para dar uma aprimorada. Uma relembrada também. Isso, gente, isso mesmo, ó, extremamente importante, hein? Tá? Então, lembre-se que a fórmula de Bhaskara, que a equação do segundo grau se refere a uma área, tá certo? É por isso que ele fala quadrado perfeito. E quando for um quadrado perfeito, a gente sempre cai direto nela, tá vendo? Ax quadrado mais bx mais c. E quando não for um quadrado perfeito, por exemplo, ó, vou tirar aqui um pouquinho, ó, só para, ó, aqui eu separei esses exercícios para a gente resolver semana que vem, tá? Quando não for um quadrado perfeito, como é o caso daqui, olha, a gente tem uma área, certo? Mas qualquer área, eu vou cair numa equação do segundo grau, né? Vou cair sempre num termo ao quadrado, que é justamente o cálculo da área, tá? Caiu numa equação do segundo grau, tá? Eu vou observar o que o enunciado me pede, e aí eu vou usar a Bhaskara, tá? Lembrando que você não pode atribuir qualquer valor para y só porque você aprendeu a fazer a equação do segundo grau, tá certo? Ó, você tem que esperar o enunciado te informar qual é o valor que você vai atribuir para o y, tá bom? Tá? E o y pode ser a área, pode ser o perímetro, pode ser, sei lá, a função, ou pode ser o preço do pão que eu vou pagar, depende da sua equação, tá bom? E qual situação que se refere. Beleza, pessoal? Tudo bem? Então, vou sair aqui, vou encerrar, tá? Então, olha, vocês podem me mandar os exercícios, então, até segunda-feira, tá bom? Façam com calma, coloquem as suas dúvidas lá, e aí, a partir de terça-feira, eu vou dando uma olhada, tá? Para a gente ver qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram, tá bom? Tudo bem, gente? Sim. Sim. Então, é